Muito bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. A gente inicia mais um TV Mar News nessa manhã de segunda-feira, 17 de julho. E para você que está aqui acompanhando a nossa programação, está precisando sair de casa, não quer perder o TV Mar News, não tem problema. Baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação bem aqui na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, o endereço você já conhece muito bem, então acessa comigo www.gazetaweb.com. Você vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo e vai também se mantendo muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. E a TV Mar, é claro, também está presente nas redes sociais, então você pode seguir a gente no Instagram, também no Facebook e acompanhar a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais também. A gente sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica, que agora também te dá a possibilidade de acompanhar o resultado dos teus exames, fazer marcações de consultas e a própria consulta na tua casa, na segurança da tua casa, através do teu celular, do teu computador ou do teu tablet. Se você ainda não tem plano de saúde, faz a Apvida, esse aqui se aproxima de você, tá bom? E olha só, é claro que a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo então o tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, Gazeta de Alagoas, de maneira digital também, então, acessando www.gazetadealagoas.com.br. A gente confere aqui os principais destaques da manhã de hoje, do final de semana, essa Gazeta do final de semana. Olha, Maceió tem 30 casos de reinfecção pela Covid-19 em investigação. Segunda onda, o número de mortes por Covid no primeiro semestre é maior que o de todo o ano de 2020 aqui em Alagoas. Em 18 meses, Polícia Federal apreende mais 19 milhões em drogas aqui em Alagoas. A gente tem aqui outros destaques também. Construção de residencial. Vamos lá, voltando para a nossa página principal aqui da Gazeta de Alagoas. Editorial também, quem é o campeão do Nordeste, no Nordeste de promessas não cumpridas? Boa, né? Um bom levantamento a se fazer às vésperas aí de eleições. Construção de residencial transforma a paisagem de orla lagunar de Maceió. 41 mil alagoanos tiveram contrato suspenso ou carga horária reduzida por conta dos afastamentos em 2021 devido à pandemia, né? Desemprego em alta leva jovens ao empreendedorismo. Sementes chegam atrasadas e reforma agrária atrasa em Alagoas. O estado teve uma arma de fogo registrada por hora em 2020. Olha só, bastante grande esse número. Destaques aqui do esporte nesse final de semana, que daqui a pouquinho o Viderlan Araújo, né, na nossa programação, às 11h30, vem trazendo então para vocês todos os destaques a respeito do esporte nesse final de semana, tá? E olha só, gente, agora a gente vai falar sobre economia. Você em casa tem sentido bem o peso no seu bolso para consumo de carne, né? Como que a gente pode, então, economizar sem perder esse nutriente tão importante para a nossa alimentação? Quem traz detalhes para a gente a respeito disso é Fernando Palmeira e a gente acompanha agora. O fantasma da inflação não é apenas um fantasma, não. Agora é o dragão que come tudo, devora tudo, inclusive o seu orçamento. E os derivados do petróleo não se falam. Vamos saber de um preço que está chamando a atenção do consumidor e levando o dinheiro de todos nós. O preço da carne. Quando a gente fala em carne, a gente lembra logo da proteína e do ferro, né? São dois nutrientes bem presentes nesse tipo de alimento. Com a elevação do preço da carne, a gente opta por produtos como o frango, né, que é uma ótima fonte também de proteína, mas temos também o ovo, queijo, temos as leguminosas e a gente pode dar exemplo aqui do feijão, lentilha, grão de bico, a própria soja, que dá para fazer diversos tipos de receitas com esses alimentos e conseguir aí atingir a quantidade de proteína que um adulto precisa por dia, né? A gente pode falar da quantidade dessa proteína, né? Vai em torno aí de 0,8 a 1 grama por quilograma por dia
para um adulto, né? E aí vai depender. Caso uma pessoa queira hipertrofiar, ou um atleta, ou tem algum problema de saúde, a gente diminui ou aumenta aí a quantidade de proteína. A gente poderia até lembrar que leite ou derivados do leite, mas danado é que esses preços desses produtos também se elevaram demais. É verdade, é verdade. O brasileiro está sofrendo para manter uma boa nutrição com esses preços tão elevados, né? É interessante que a gente fale aqui das opções que não devem fazer parte do nosso dia a dia, mesmo sendo opções mais baratas, que a gente pode falar aqui, por exemplo, da salsicha, do salame, da linguiça, que parece carne, mas são produtos ultraprocessados, contêm uma quantidade exagerada de sódio, produtos inclusive que estão relacionados com o desenvolvimento de câncer, tá? Principalmente do trato gastrointestinal. Então, parecem carne, tem até um preço mais em conta, mas que não deve ser o substituto. Então, a gente faz de fato a opção pelo aquele ovo, né? O ovo é uma ótima opção de proteína e pode ser utilizado em diversas receitas, aí tanto café da manhã como almoço, lanche e jantar. Os embutidos, os enlatados com conservantes, corantes, até que ponto isso não é aconselhável? A gente deveria, na verdade, excluir todos os embutidos, as carnes enlatadas, que mais uma vez vou colocar até aqui entre aspas, porque são produtos que têm uma quantidade de aditivos muito grande, incluindo o sódio, né? Aí eu chamo a atenção das pessoas com hipertensão nesse momento, né? Então, além dos hipertensos, o maior risco aí para o desenvolvimento de cânceres. Sofre sim, a gente sempre está tendo que estar explicando para o nosso consumidor os aumentos que acontecem periodicamente, seja semanalmente, até diariamente a gente tem problemas de aumento de preço, né? E a gente sempre fica cobrando do nosso fornecedor algumas condições melhores, seja nos preços, seja de alguma forma para a gente tentar amenizar o prejuízo para o nosso consumidor, né? O nosso fornecedor sempre alega que o dólar está alto, que as exportações estão aumentando e, no final das contas, quem paga é a gente e o consumidor, né? Então, enfim, a gente tenta fazer ofertas semanalmente, a gente escolhe alguns itens e põe em oferta para tentar meio que trazer um equilíbrio, né? Para que o consumidor pelo menos se sinta satisfeito e ver que está levando, pagando preço alto em alguma coisa, mas também tem uma oferta em outras coisas, enfim. A gente tenta de todas as formas fazer com que o consumidor saia satisfeito. O cliente tem comprado e tem levado menos para casa? Sim. Na verdade, o que a gente percebe é o seguinte: antes o consumidor que comia mais carne, ele está dividindo. Hoje ele come carne, come frango, come suíno. Ele está aumentando mais o mix, ele acaba levando um pouquinho de cada coisa. Mesmo com os preços exorbitantes subindo graças a essas exportações, o brasileiro tem que continuar comendo. É realmente muito difícil adaptar o orçamento já sangrado, já sofrido, com essa alta de preços, tanto nas carnes, derivados do leite, enfim, derivados do petróleo, tudo. Ninguém aguenta mais. Mas o que fazer? Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Mardoni Melo, canal 525 NET. Claro. Ficam as dicas aí, então, para que você possa economizar sem prejudicar a tua alimentação, tá bom? E olha só, gente, com esse cenário de pandemia, as escolas tiveram que se adaptar para conseguir atender aos interesses dos alunos e às necessidades também dos professores, né? Só que aí vem uma ferramenta muito conhecida por todos, a internet. Mas como é que fica a situação nos municípios mais distantes, nas regiões mais distantes, cuja internet, infelizmente, ainda não chegou? Pois é, o município de Palmeira dos Índios trouxe, então, uma inovação e criou o projeto
a escola no rádio. E a gente está aqui recebendo, aqui no nosso estúdio, o prefeito de lá, Júlio César, que vai nos trazer mais detalhes a respeito dessa ferramenta. Muito bom dia para você, prefeito. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao TV Mar News. Eu queria que você pudesse, então, explicar de onde surgiu essa ideia de levar a escola, de ensinar aos alunos de lá de Palmeira dos Índios através do rádio. Bom dia a todos. Olha, pela necessidade de fazer o conhecimento e o saber chegar à casa das crianças, onde muitas vezes a internet não consegue chegar. A internet ainda não está democratizada para todos. Nem todas as famílias têm condição de contratar o serviço. Um caminho que nós encontramos diante dessa dificuldade foi ter o rádio como parceiro importante para essa ação e levar a escola para dentro do rádio. E, a partir daí, formar professores comunicadores e, a partir dali, a gente preparar as aulas gravadas no rádio e, por 3 horários durante o dia, a gente está junto dos alunos em casa, os professores nas escolas acompanhando. Tem todo um trabalho também de retaguarda, de bastidor, desde a entrega da atividade na casa da criança, desde o monitoramento dos professores que não pararam as atividades. Mesmo na pandemia, as escolas pararam as aulas presenciais, mas os professores, os trabalhadores da educação continuaram normalmente nas escolas de forma remota, fazendo com que aquela atividade, aqueles questionários pudessem chegar à casa dos alunos. Precisava criar um feedback melhor e o rádio foi fundamental para resolver esse problema e esse impasse que tínhamos. Hoje, cerca de 6.000 alunos, 6.000 crianças já acompanham as aulas pelo programa A Escola no Rádio. E como você bem citou aí, né, vale ressaltar que essas aulas, gente, ela é feita por professores comunicadores, não é isso? Eles se sentiram muito à vontade com essa ferramenta, Júlio? A princípio, quando lançamos a ideia, assustou um pouco, porque está diante de um microfone de uma emissora de rádio, de um veículo de comunicação de massa, assombra, mas toda mudança traz inquietação e depois a gente vai se adaptando. Todos se adaptaram. Nós, no final do ano 2020, fizemos uma premiação para esses professores. Eles já automaticamente prepararam as aulas para 2021. Nós já estamos trabalhando há um tempo com esse formato, esse modelo. Eu acredito muito que quando a escola voltar ao normal, nós planejamos isso para agosto, que se aproxima lá para o dia 16, retomar as atividades das escolas da rede municipal de Palmeira dos Índios, mas eu acredito muito que tanto as plataformas digitais, como Meet, Zoom, entre outros, como também a internet, além do rádio, serão indispensáveis, porque esse novo normal vai nos obrigar muito a manter principalmente as medidas de higiene, os cuidados necessários que cada um já sabe, mas principalmente essa nova retomada, ela vem com significativas mudanças, não só na escola, mas no cotidiano, na vida de todos os brasileiros. Vacinação, como é que está a vacinação lá no município? Ontem, no ranking do Ministério da Saúde, nós estávamos entre os 10 municípios que mais vacinaram. Para você ter uma ideia, Palmeiras já vacinou 60% dos grupos prioritários definidos em protocolos do Ministério da Saúde e também da Secretaria Estadual. Trabalho do Estado com o governo federal, os municípios executam essa ação. Hoje, segunda-feira, Palmeiras já começou a vacinar o grupo de 38 anos. É a partir do momento que você vai reduzindo a idade, o número de pessoas nesses grupos são altos. Então, nós vamos precisar, a partir de agora, de doses cada vez maiores, lotes com mais vacinas, para que a gente possa acelerar. Quem sabe aí, até o setembro, ou até mesmo outubro, já tenhamos todos esses grupos vacinados. A meta do governo é chegar a 20 anos. Não sabemos se os protocolos vão definir para descer para 12, para 18, mas nós estamos vacinando. A meta é chegar aos grupos de 20 anos em diante. Aí você tem a imunidade de rebanho. Isso vai facilitar muito na abertura do comércio de uma forma definitiva, das escolas, de setores, do setor da construção, da indústria, enfim. Como eu disse, nós estamos na expectativa. E a vacina mostra uma resolutividade muito grande, porque lá na porta da UPA, na porta dos hospitais, a procura é cada vez menor, o indicador de morte é menor, de pessoas reinfectadas, vacinadas, os sintomas são sempre menores por conta do efeito da vacina. Então, a vacina é o caminho para que esse novo normal chegue logo. Pois é, e olha, foi montado um estúdio
próprio para que a rádio pudesse funcionar, para que o saber, a educação de fato pudesse chegar aos alunos lá de Palmeira dos Índios, não é isso? Exato. Eu não sei quantos municípios em Alagoas ou no Brasil utilizem desse formato, dessa experiência para fazer a escola chegar à casa de quem precisa. Vou só dar um dado para você de que em Palmeiras são 178 povoados rurais. Distantes, é um município de uma zona rural muito grande. E nessa deficiência da internet, o rádio foi fundamental. Mas era preciso montar toda uma estrutura, desde um pequeno estúdio até a própria convivência no dia a dia de um professor que está acostumado a se comunicar com 40 ou 50 alunos e de uma hora para outra ele passar a se comunicar com uma cidade inteira. Como eu disse, assusta um pouco, mas rapidamente eles conseguiram se identificar com as técnicas de comunicação. Claro, tinha uma equipe também por trás orientando. Ainda hoje tem uma equipe que ajuda muito, não só na oralidade, mas principalmente nos efeitos sonoros, já que o rádio trabalha muito com efeito sonoro. Numa aula de geografia, e se fala de água, é preciso ter o efeito da água. Se fala de animais, é preciso ter o canto dos animais. Se fala de qualquer outro tema, o efeito sonoro no rádio funciona muito, até para a mensagem ser melhor codificada. O aluno faz uma viagem. Isso, né? E você começa a viajar naquilo que você está ouvindo. E é impressionante como os pais dessas crianças sentam ao lado para ouvir o rádio naquela hora. Naquela hora é hora de silêncio, ninguém pode atrapalhar. E o pai, o avô, o tio, o irmão mais velho, sempre está mais perto para ajudar, porque o carro da educação passa recolhendo essas atividades. Esses alunos precisam alcançar suas metas e suas notas, até porque o ano foi remoto, mesmo assim a escola continuou trabalhando. A gente pensa agora, em agosto, como eu disse, voltar essa escola ao normal, não sabemos ainda se vai ser no formato híbrido ou se vai ser totalmente presencial. Mas a escola também vai ganhar uma estrutura muito grande, desde a identificação, a aferição da temperatura da criança, a todo um protocolo de higiene, a todo um cuidado para que a gente evite novos surtos e novas ondas, principalmente nesses ambientes onde nós vamos registrar um grande número de aglomerações. O alcance do rádio, de fato, é muito maior do que o que a gente imagina, não é isso? E como você bem disse, é para toda a cidade, né? Então, qualquer cidadão de lá de Palmeira dos Índios, olha, hoje eu quero aprender. É só sintonizar lá na rádio, não precisa ser aluno. Não precisa ser aluno. Nós temos um horário pela manhã, um horário à tarde e um horário à noite. Porque nós também estamos aplicando a escola no rádio para os alunos do EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, aquelas pessoas que na fase de jovem ou criança não tiveram oportunidade de estudar, muitas vezes tiveram que optar entre o trabalho e a escola, era sempre o trabalho que era mais importante. Hoje não, hoje nós estamos trabalhando para que essa cultura possa ser mudada, principalmente por aquelas famílias mais conservadoras e que sobrevivem muitas vezes da agricultura familiar. O lugar da criança é na escola. E com isso você universaliza o saber, você universaliza o conhecimento, sem falar de uma iniciativa pioneira, como eu disse, desconheço. Poucos municípios, talvez, no Brasil tenham atentado para isso, porque até que a gente tenha internet para todos os brasileiros, nós tivemos que nos adaptar, tivemos que nos reinventar. A pandemia nos obrigou a, primeiro, lidar com o mundo digital no menor espaço de tempo possível, porque isso, se fosse para a geração futura, antecipamos esse mundo digital com o qual nós estamos lidando com mais facilidade, mas também nos ensinou a reinventar e buscar alternativas, principalmente para enfrentar os problemas da saúde, onde os médicos foram afastados e tiveram que fazer a consulta com a teleconferência, e também na escola, onde os professores tiveram que enfrentar um ano letivo normal, com o aluno em casa, distante da sala de aula, mas aquele saber, aquele conhecimento daquele professor, de alguma forma tinha que chegar a essas famílias. E graças a Deus, espero que nos indicadores do fim do ano possamos apresentar que 2021, 2020, mesmo com pandemia, foram anos em que os indicadores ou se mantiveram ou melhoraram com essa modalidade à distância ou remotamente.
Que coisa boa, parabéns Obrigado. mesmo a vocês. E olha, a gente tem aí uma lacuna muito grande ali na região do Médio Sertão, quando a gente fala sobre atendimento de hospital de alta complexidade, né, de certa forma. E aí você esteve reunido na semana passada com o secretário Alexandre Aires, exatamente para ajustar algumas arestas a respeito da construção do Hospital do Médio Sertão, que vai ser lá em Palmeira dos Índios. Como ficou essa conversa? E quais são aí o horizonte que a gente deve mirar? Muito bom. É um grande investimento que vai resolver um vazio assistencial, já que as demandas de Palmeira, que é uma cidade polo, com os municípios que estão ao entorno, geralmente são resolvidos na capital e você termina sobrecarregando a capital, que eu digo sempre que o HGE, ele não é um problema, o HGE é uma solução, Sim. porque lá está toda a equipe, a melhor equipe de plantão, 24 horas. O problema é que o HGE não consegue resolver o estado inteiro. Então, por isso que, nesse vazio assistencial, o Estado vai construir um grande hospital. Com o governador Renan Filho e com o secretário Alexandre Aires, ficou definido que serão investidos perto de 100 milhões de reais. Um hospital para cirurgias, de urgência e emergência, com um grande serviço de imagem, que é um laboratório de diagnóstico de imagem também ao lado, e com capacidade para atender a pelo menos 20 municípios do Médio Sertão, do Agreste e também Zona da Mata, já que Palmeira fica naquela área de transição. E com isso a gente resolvemos um problema de muitas gerações, de muitas décadas, que a cultura é sempre colocar numa ambulância e manda para Maceió, como se as pessoas fossem qualquer coisa para depositar um doente aqui. E muitas vezes o doente não tem um leito garantido, não tem a cirurgia garantida. Quantos doentes faleceram nas ambulâncias tentando uma vaga? Quantas pessoas perderam as esperanças, estão em casa muitas vezes esperando? Então, esse hospital do Médio Sertão em Palmeira dos Índios, ele vai ser fundamental, não só para Palmeira, mas para toda aquela região. Sem falar também de um grande mercado de trabalho, já que é um grande investimento que vai gerar perto de 1.000 empregos somente naquela região. Então, não é só a questão da assistência, a questão da geração de emprego e, claro, de uma segurança maior para o cidadão. Essa descentralização dos hospitais que o governo do estado fez em toda Alagoas, isso termina, de alguma forma, tirando essa grande sobrecarga que Maceió recebe dos 102 municípios. Tendo um hospital na nossa região, dificilmente a gente encaminharia um paciente de madrugada para Maceió, ou para Coruripe, ou para Arapiraca, tentando uma vaga, se a gente tem esses leitos disponíveis e esse serviço disponível na nossa região. Júlio, já que você falou aí sobre a economia, sobre geração de emprego, como o município de Palmeira dos Índios está se preparando para a retomada da economia, já que vocês estão também aí com a vacinação bem avançada? Nós estamos já preparando esse momento. A gente já vislumbra, já vê que até o mês de setembro, eu acredito que no mais tardar, mês de outubro, voltemos ao normal, com vacinação, com os cuidados. Como eu disse, a máscara vai ser agora um acessório, eu acredito que permanente. Para a grande maioria dos brasileiros, a máscara vai ser um acessório do dia a dia, como já é. Se a população fizer o que já sabe, manter os hábitos de higiene, não é só para a questão da Covid, mas também para outras doenças que são transmissíveis. Então, a pandemia vai deixar, de alguma forma, lembranças ruins, de muita tristeza, de muita morte. Não é à toa, 540 mil brasileiros que morreram em função da Covid, milhões no mundo inteiro. Eu não aponto culpados para a questão da Covid, porque a pandemia não poupou ninguém, não poupou o governo, não poupou a Europa, não poupou os mais ricos, os mais pobres, os emergentes. A pandemia não escolheu vítimas lá quem matar. Ela matou, como mata moscas, no mundo inteiro. Agora é a hora de pensar como será esse novo normal. Primeiro, o município está preparado para apoiar mais o comércio, apoiar mais o setor produtivo. A gente tirar essa sobrecarga de quem quer investir. Em Palmeira, eu já criei a lei que a gente beneficia muito, imposto zero. Para quem vai para Palmeira, não paga imposto, a gente dá isenção. Se a gente fizer o que puder, tirando um pouco que o fisco tanto aplica sobre o pagador de imposto, dá para a gente trazer quem quer investir para o município para investir mais. Palmeira é uma cidade em franco crescimento. É uma cidade que atende a toda uma região, não só na questão do serviço, na questão do comércio, não só na questão da educação, da saúde, mas também no setor produtivo, a indústria. Então, nós estamos com algumas propostas para Palmeira, nós estamos recebendo a visita de alguns grupos que querem
usar o leite como matéria-prima para produzir produtos a partir do leite. Nós temos propostas para outros setores que também estão visitando a cidade pela sua localização, pela sua condição hídrica, pela condição energética, pela condição também logística, já que nós temos uma BR que passa cortando o nosso município, ligando a todas as regiões do país, principalmente o norte e o nordeste, que facilita muito. A guerra fiscal, até uma década atrás, era de estado com estado. Hoje é de município com município. E toda empresa que queira investir em Palmeiras conta com o nosso apoio. Seja uma pequena, seja uma média, seja uma grande empresa. Agora, nessa retomada, nós vamos precisar muito do setor produtivo. Vamos precisar muito de cada comerciante, cada empresário, cada um que possa gerar, para a gente vencer a barreira do desemprego. O custo pandemia foi muito grande. Dá um dado para você, no custo pandemia. As obras públicas no custo pandemia sofreram um reajuste muito grande, porque alguns itens como cimento, como ferro, aço, tiveram um aumento fora da curva. E esse custo cai sempre para o dono do empreendimento, cai sempre para o dono da obra. No caso do poder público, cai muito para a prefeitura, cai muito para o governo do estado, o governo federal. Então, isso tudo vai passar. A vacina mostra que é a arma mais eficiente. E aqui eu faço uma convocação, um apelo às gestantes para não ter medo de tomar a vacina. Ainda tem gente que tem medo, resiste por uma questão de conhecimento, uma questão até de ignorância, mas a vacina é a grande responsável pela redução no número de mortes. A vacina é a grande responsável pela redução na procura nos hospitais e nas UPAs do Brasil inteiro. É a grande responsável pela redução na busca por leitos, que a gente bateu a meta de 100% e agora sobra leitos. Então, a vacina cura, a vacina salva. Pois é, isso a gente tem dito diariamente aqui também, viu, doutor? Olha, muito obrigada, prefeito, aqui pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, que espero que seja logo. Se Deus quiser. Estou pronto para o convite. Muito obrigado a todos da TV Mar e uma boa semana a vocês. Até a próxima. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. Não sai daí.